Meus pais me substituíram pela minha prima em casa porque eu me mudei antes de me casar, mas eu enviei para eles de presente de Natal os antecedentes dela. Sinceramente, eu não sei por onde começar com isso, porque tudo parece uma mistura de rancor, mesquinharia e, honestamente, algo bastante triste. Mas como eu venho guardando isso por alguns meses e as festas de fim de ano acabaram me levando ao limite, aqui vamos nós. Tenho 24 anos, sou filha única de 2 pais muito tradicionais e obcecados com as aparências. Eles são do tipo de pessoas que se preocupam mais com como as coisas parecem do que com como elas realmente são. Crescendo, eles eram super controladores. Tudo tinha que ser perfeito, as notas, as amizades, as roupas, tudo. Nem sequer me deixavam escolher as disciplinas optativas na escola sem transformar isso num drama. Eu me mudei assim que completei 22 anos e consegui um trabalho em tempo integral. Não foi fácil. Eu dividia um mini apartamento com mais 2 pessoas e foi um período de adaptação, mas necessário para finalmente ser livre. Minha relação com meus pais não morreu completamente quando me mudei, mas mudou rapidamente. As ligações ficaram menos frequentes. Eles já não me convidavam mais para jantar. Era mais algo do tipo, se estiver por perto e quiser passar, avise com antecedência. Soava estranho, mas eu pensava que eles estavam apenas se adaptando à ideia de que eu havia saído de casa. Preciso deixar claro que eles esperavam que eu me mudasse eventualmente, mas quando eu me casasse. Só que depois as coisas ficaram ainda mais estranhas. Aproximadamente 6 meses depois da mudança, fiquei sabendo pela minha tia, irmã da minha mãe, que minha prima Daniela, de 27 anos, havia se mudado com meus pais, ou seja, para o meu antigo quarto. Ninguém me contou. Nem um aviso, nem um ei, a sua prima vai ficar aqui por um tempo. Só soube por terceiros. Minha tia mencionou casualmente ao telefone, como se eu já soubesse. Quando pedi mais detalhes, ela pareceu surpresa por não terem me contado. Então, obviamente, liguei para minha mãe. Ela minimizou tudo, disse que não era nada demais, que Daniela precisava de um lugar para recomeçar a vida após um término e alguns problemas pessoais. Perguntei por quanto tempo ela iria ficar, e recebi uma resposta vaga, só até ela se recuperar. Não quis exagerar. Daniela e eu nunca fomos muito próximas, mas também não éramos inimigas. Ela sempre foi a prima legal, popular, confiante, um pouco imprudente. Meus pais costumavam sussurrar que ela era muito selvagem ou irresponsável, mas aparentemente tudo isso foi perdoado assim que eu saí de casa. No início, tentei não deixar aquilo me afetar, mas então começaram as postagens nas redes sociais. De repente, minha mãe publicava fotos da Daniela assando coisas na cozinha com ela. Meu pai marcava a Daniela em piadas de pais. Não era apenas uma sensação, eles realmente estavam me substituindo pela minha prima e agindo como se ela fosse a nova filha deles. E não sou só eu que digo isso, outras pessoas também comentaram. Pessoas que viam exatamente o que eu via. Ela até apareceu na foto do cartão de Natal da família, meus pais e minha prima. Meus próprios pais me enviaram aquilo, sem mencionar o quão desconfortável aquilo poderia ser para mim. E talvez tudo isso teria sido apenas irritante, se não fosse pela forma como começaram a me tratar durante tudo isso. Cada vez que eu ligava, recebia respostas curtas. As conversas pareciam sempre apressadas, como se quisessem desligar logo. Quando passei para deixar um presente de aniversário para o meu pai, foi a Daniela quem abriu a porta. Sorriu como se nada fosse estranho, pegou o presente e disse: "Eles estão um pouco ocupados agora, mas eu digo que você passou." Ela pegou o presente, mas não recebi nenhuma ligação de agradecimento ou algo assim. Então liguei para perguntar se eles tinham recebido. Meu pai disse que sim, mas mal agradeceu e continuou sendo tão seco como sempre. E isso foi se acumulando. Eu os via comentando nas selfies da Daniela com emojis de coração e mensagens do tipo: "Estamos tão orgulhosos de você", enquanto as minhas mensagens ficavam sem resposta por dias. Eles até esqueceram o meu aniversário este ano. Eu não esperava presente, isso não me importa, mas nem uma mensagem, nem uma ligação, nada. Só recebi um desculpa, estamos numa correria 2 dias depois, e foi da minha mãe. Nem sequer foi uma mensagem conjunta, como costumavam fazer. A gota d'água foi quando descobri, por uma amiga em comum que segue a Daniela, que meus pais organizaram um jantar de aniversário para ela no meu restaurante favorito, aquele em que íamos todo ano quando eu era criança. E lá estava ela, sorrindo em uma foto de grupo, na mesma mesa de sempre, aquela que gostávamos de reservar, com a mão da minha mãe sobre seu ombro, como se ela fosse a filha orgulhosa. Nem fiquei com raiva naquele ponto. Só me senti entorpecida. Comecei a me afastar. Parei de ligar, de escrever, não apareci no dia de ação de graças. Não disse nada, e eles não perceberam. Ou se perceberam, não disseram nada. E então chegou o Natal. Eles me mandaram um cartão, um daqueles genéricos, com boas festas impresso na frente, assinado apenas com os nomes deles. Sem mensagem, sem convite, sem esperamos te ver, só 2 nomes e um pouco de glitter. Foi então que decidi, se eles não iam me tratar como família, eu também não ia agir como tal. Queriam a Daniela? Perfeito, podiam ficar com ela. E foi aí que tive a ideia.
Um ano atrás eu tinha ouvido algo estranho sobre a Daniela, um ex, um laptop roubado e algumas acusações que desapareceram porque os pais dela conheciam alguém. Nunca soube a história toda, mas sabia que o registro da prisão existia. Então comecei a investigar e planejei enviar isso para os meus pais como presente de Natal. Suponho que seja mais fácil responder algumas perguntas aqui do que responder nos comentários. Você já falou com seus pais sobre o comportamento deles? Sim, muitas vezes, até mesmo antes da minha prima se mudar. Eles sempre diziam que nada estava acontecendo, que era só coisa da minha cabeça. Que talvez por ter me mudado eu estivesse vendo coisas que não eram reais. Por que te importa que sua prima mora lá? Não é só o fato de ela morar lá, é a vibe completa de substituição, a troca emocional. Eles me cortaram emocionalmente porque eu não quis seguir o caminho tradicional deles e me substituíram pela minha prima, tudo porque fui embora sem me casar. Isso não significa que deviam me deixar de lado. Você era próxima da Daniela? Éramos cordiais crescendo, mas não próximas. Ela sempre teve o próprio mundo, festas, empregos temporários, dramas com garotos. Nunca brigamos, mas estávamos em caminhos diferentes. Sempre mantive uma certa distância, e agora sinto que estava certa. Como você encontrou o histórico? Uma mistura de Google, alguma pesquisa leve e uma amiga que trabalha com assuntos legais e me ajudou a me orientar. Nada ilegal, tudo que encontrei é informação pública. Só que não é algo que a maioria das pessoas sabe procurar. Você se surpreenderia com o que ainda flutua por aí em sites de condados. Você vai mesmo enviar? Sim, já está embalado. Vai sair junto com o próximo lote de correspondências natalinas. Digamos que fui criativa com a embalagem. Não tem como passar embatido. Não tenho orgulho de ser rancorosa, mas também não vou fingir que não senti um pouco de satisfação. Obrigada de novo a todos que comentaram de verdade, é bom poder escrever sobre tudo isso. Atualização 1. Então sim, eu investiguei, e o que encontrei confirmou exatamente o que eu suspeitava, só que pior. Para começar, quero deixar claro que não fiz nada obscuro nem ilegal. Não invadi nada, nem pedi favores em cantos escuros da internet. Só pesquisei com cuidado e em silêncio. A maioria dos condados tem registros públicos online, se você souber onde procurar. Me levou menos de 1 hora para encontrar o que eu precisava. O histórico criminal da Daniela não estava escondido, estava ali à vista, apenas a algumas páginas de profundidade. 3 acusações no total, todas no intervalo de 2 anos. Aquela que eu já tinha ouvido falar antes, a do laptop roubado, era real, não foi um erro como ela disse uma vez. O ex dela denunciou, e o caso foi encerrado porque ele não deu seguimento ao processo no tribunal, mas a prisão ficou registrada. Mas isso nem foi o pior. Havia outra acusação em um antigo emprego, algo relacionado ao fato de ela se recusar a sair da propriedade depois de ser demitida. E então, a mais grave, fraude com cartão de crédito. Essa realmente me deu enjoo. Aparentemente, ela abriu uma linha de crédito no nome de uma colega de apartamento quando morava no Texas, comprou um monte de coisas pela internet e nunca pagou um centavo. A colega entrou com acusações, não chegou a ir a julgamento, fizeram algum tipo de acordo pré-julgamento, mas mesmo assim ficou no registro. Não desapareceu só porque foi resolvido. E adivinhem que nome constava como contato de emergência em 2 desses incidentes? O da minha mãe. Então, não só sabiam, provavelmente participaram. Provavelmente ajudaram a encobrir tudo. Provavelmente contaram ao resto da família como algum mal-entendido sem importância. E agora tem essa garota morando no meu quarto, cozinhando na cozinha, como se nunca tivesse enganado ninguém nem roubado as pessoas com quem morava. Eu sentei e li os registros 3 vezes, só para me certificar de que não estava interpretando errado nada. Mas lá estava, tudo claro como a água. A prima com quem me substituíram não era só uma garota problemática, era realmente perigosa. Daquelas pessoas em quem você não confia para deixar sua bolsa sem vigilância. E os meus pais a receberam com tapete vermelho. Então imprimi tudo, não só as acusações, mas também capturas de tela dos registros, as páginas resumo e a foto de ficha policial da Daniela do caso do cartão de crédito. Montei tudo numa pasta com tema natalino, com bordas brilhantes em verde e um lacinho. Coloquei uma etiqueta em cima, para mamãe e papai. Pensei que gostariam de saber quem estão hospedando neste fim de ano. Rancorosa? Sim, mas eles mereceram cada página. Enviei para a casa deles com número de rastreio e não disse uma palavra. Só me sentei e esperei. 3 dias depois, recebi uma mensagem de texto do meu pai. Só uma frase: acho que precisamos conversar. Não respondi. O pacote dizia tudo o que eu queria dizer. Algumas horas depois, minha mãe deixou uma mensagem de voz. Soava tensa, como se estivesse fazendo um grande esforço para se manter calma, mas não conseguia completamente. Disse que estava decepcionada comigo por recorrer a táticas como aquela, que expor os podres da família bem no Natal era cruel e desnecessário. Que eu era quem estava causando problemas, não a Daniela, que merecia pelo menos uma segunda chance. Mas mesmo assim ela não negou. Em nenhum momento da mensagem disse que eu estava errada.
E foi assim que eu soube que tinha atingido exatamente o nervo que queria atingir. Eles não disseram mais nada desde então. Não houve segunda ligação. Nada da Daniela também, o que honestamente me faz pensar que nem sequer contaram para ela o que eu enviei. Ou talvez contaram, e ela só está fingindo que nada aconteceu. Não sei. Mas se eles querem viver com uma criminosa, me substituir e ainda me fazer sentir mal por não seguir o plano de vida deles, bom, não é mais problema meu. Sinto que no futuro vou me deparar com uma situação de eu avisei. Porque exatamente esse pacote é um enorme e eu avisei. Quando ela fizer algo com eles, o que nem é difícil de imaginar, porque ela tem experiência em trair, espero que eles se lembrem que tinham uma filha que os amava. Atualização 2. Depois das consequências do pacote que enviei, eu presumi que eles iam varrer tudo para debaixo do tapete. Esse é o estilo deles. Ignorar as coisas até que fiquem desconfortáveis demais para enfrentar, e depois agir como se nada tivesse acontecido. Já fizeram isso comigo, quando me deram o tratamento do silêncio depois que me mudei, em vez de simplesmente lidarem com a situação de forma normal, conversando comigo. Mas então quem me ligou foi a minha tia, a mãe da Daniela. Aparentemente, ela é a pessoa que me conta tudo aquilo que eu não fico sabendo pelos meus pais. Será que ela é minha mãe agora? Ao que parece, meus pais realmente contaram a Daniela, não imediatamente mas alguns dias depois, quando a confrontaram com o que eu havia enviado. E em vez de enxergarem o erro enorme que estão cometendo ao dar abrigo a uma criminosa, decidiram seguir com a versão da Daniela, de inverter completamente a situação, que, basicamente é uma história em que eu sou a tóxica que sempre tive inveja dela desde criança, e que sempre estive obcecada em derrubá-la. O pior? Que eu teria forjado os registros hackeando alguma coisa para fazê-la parecer culpada. Claro, porque eu tenho tempo, energia e conhecimentos criminosos para falsificar todo um arquivo judicial e uma foto de ficha policial, né? Se tem alguém que conseguiria fazer isso, seria ela. Mas como meus pais não gostam de admitir que erraram, preferiram se vingar de mim aceitando a ideia da Daniela. Meus pais estão fingindo que tudo isso foi um choque para eles, e que estão muito decepcionados comigo. Mas que no fundo, sabiam que ao sair de casa sem estar casada, eu poderia acabar fazendo algo assim, estava na minha personalidade. Minha tia disse que eles estavam chocados entre aspas, por eu ter caído tão baixo, que estavam devastados porque eu tentei arruinar o Natal por causa de uma inveja antiga. Então agora, além de ser a filha distante, também sou a maluca vingativa. Perfeito. Mas pelo menos, minha tia não acreditou nisso. Na verdade, ela me agradeceu. Disse que há anos sabia que a Daniela se metia em encrencas, mas que toda vez que tentava confrontá-la, encontrava uma parede. Disse que lidar com uma narcisista que não assume responsabilidade pelos próprios erros era extremamente frustrante. Que expor tudo isso dava um pouco de razão a ela. Ela me contou que a Daniela tinha um longo histórico desse tipo de comportamento. Que o caso de fraude com cartão de crédito nem foi o único, apenas o que chegou a ser registrado oficialmente. Já tinha perdido um depósito de segurança de um apartamento anterior por danos, dinheiro em espécie que desapareceu do quarto de outra colega de apartamento, e também um emprego do qual foi demitida por manipular a folha de pagamento. Mas ninguém abriu processo, ninguém levou adiante. Então, minha prima é ainda pior do que parece. E com as informações que reuni, ela já não parece nada boa. Acho que essa ligação foi o que mais me deixou com raiva até agora, não da minha tia, mas de tudo. Meus pais se esforçaram ao máximo para não ver a verdade, só para não admitir que cometeram um erro. São como dois morcegos com problema de visão e com uma venda nos olhos. É assim o nível de cegueira deles diante do problema. Tudo por uma vingança pessoal, porque não querem admitir que erraram e que a Daniela foi uma péssima substituta. Eles levaram um leão selvagem e faminto para dentro de casa só para me dar uma lição. Alguém vai aprender uma lição, e essa pessoa não serei eu. Atualização 3. Tive o enorme prazer, o orgulho honroso, o trabalho fantástico, a maravilhosa satisfação de dizer à minha mãe, bem claro e alto, quase soletrando. Eu te disse. Eu sabia que esse dia chegaria, só não sabia quando. Estava no meu quarto, meio dormindo, meio distraída, esperando minha amiga me ligar, como tinha dito que faria em 10 minutos, e recebi uma chamada. Atendi sem olhar. Era minha mãe, e ela começou a me contar tudo. Quase me esqueci de fazer isso, mas quando terminou de me explicar as coisas, eu já estava completamente desperta e fazia uns 30 segundos que o eu te disse. Já estava na ponta da minha língua. Mas isso nem é o mais importante, embora tenha sido delicioso, disso não tenho dúvidas, e sim a forma e os problemas em que ela e meu pai se meteram. Na nossa casa temos um porão, mas como muitas pessoas, só usamos para guardar coisas que ninguém lembra que tem. A gente não revisa por meses, a menos que tenha ratos, uma inundação ou algo tenha sumido. Minha prima não estava trabalhando, estava entre empregos, desde que se mudou para a casa dos meus pais. Perguntou se podia usar o porão, talvez limpá-lo e começar algum tipo de empreendimento. Meus pais disseram que sim, acharam que seria uma limpeza grátis. E sim, receberam uma limpeza grátis, mas daquelas boas. O empreendimento era algo ilegal.
Mas a boa notícia para meus pais é que não era algo ilegal contra eles, como normalmente é o caso com minha prima. Bom, suponho que não sabiam que estavam associados a uma criminosa em um novo negócio, mas descobriram quando a polícia apareceu. Minha prima estava cultivando plantinhas do Bob Marley. Não sei até que ponto posso nomear certas coisas aqui, daquelas que você fuma às 4h20. No meu estado, tanto a comercialização quanto o cultivo ainda são ilegais, e minha prima estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, dentro da casa dos meus pais e debaixo do nariz deles. Então, a batida policial não apenas resultou na prisão da Daniela, como também na prisão dos meus pais. E a polícia revistou a casa toda em busca de qualquer prova útil. Não sei por que estão tão preocupados, conseguiram uma bela limpeza, não só do porão, mas do resto da casa também. E a polícia gosta de limpar. Talvez não do jeito que eles queriam, mas que limpam. Ninguém pode negar. Levaram dispositivos eletrônicos, comida e documentos. Sim, fizeram uma certa bagunça enquanto reviravam tudo, mas se meus pais forem condenados à prisão domiciliar com tornozeleira, pelo menos terão com o que se entreter. Nada supera isso, nem mesmo os jogos de tabuleiro. Agora meus pais estão soltos sob fiança, e minha prima vai ter que esperar pelo julgamento junto com eles. Meus pais têm a sorte de essa ser sua primeira infração perante a lei, mas minha prima não pode dizer o mesmo. Então, cada um vai esperar o julgamento em lugares diferentes. Meus pais em casa de onde me ligaram, e minha prima na cadeia até a data marcada. Eu também vou esperar o julgamento da minha casa, bem longe de tudo. Mas se eu conseguir um balde de pipoca com uma faixa escrita, eu te disse, estarei sentada na primeira fila no dia do julgamento. Vou até chegar cedo para garantir o melhor lugar, embora eu ache que não me deixarão entrar com isso no tribunal. A ligação da minha mãe foi simplesmente para me pedir ajuda. Disse que nesse momento precisavam de uma filha. Meu pai está muito deprimido com tudo isso, porque foi demitido do trabalho. Ele não podia ter antecedentes, e gostava muito do emprego. Depois do meu eu te disse, perguntei, que filha? E quando minha mãe respondeu, você claro, eu disse, acho que ligou para o número errado. Deveria ligar onde está sua filha traficante e pedir para falar com ela. Em momentos como esse, vocês três deveriam estar mais unidos do que nunca. Eu tinha pais que me trocaram por muito menos do que isso, então não sejam como eles, vão lá apoiar a filha de vocês. Minha mãe então perguntou, você ao menos vai nos ajudar com as despesas legais? Não temos o suficiente, ainda mais agora sem o trabalho do seu pai. Respondi, não tenho muito para ajudar vocês. Só algumas pequenas economias para mim e para meus pais. Então não sobrou nada para vocês. Minha mãe disse, mas, e eu respondi, mas nada, e desliguei. Não acho que vou ao julgamento. Quando falei isso era uma brincadeira. Mas com certeza, quando isso acontecer, estarei aqui para contar quais foram as consequências legais para todos os envolvidos. Edição. Pelo que falei com minha tia, ela também não está ajudando a filha dela em nada disso. E quanto a quem pagou a fiança dos meus pais, ela não sabe. Talvez tenha sido algum amigo. Atualização 4. Estão com vontade de ler sobre as consequências de escolher uma filha criminosa em vez da própria filha? Então é hora de lerem tudo o que aconteceu no julgamento do Estado contra meus pais e sua filha adotiva, e traficante de plantas de uso recreativo. Mas antes preciso dizer que minha prima tinha uma verdadeira estufa no porão bastante profissional. Pelo que me contaram, havia lâmpadas, sistemas de irrigação. Estou bastante impressionada. Uau, não parece que essa tenha sido sua primeira vez nesse negócio de cultivar plantas da alegria. No fim das contas, sim, eu fui ao julgamento. Não com um balde de pipoca, mas com uma camiseta que dizia eu te disse. Sabia que indo com isso eu teria mais chance de deixarem eu ficar do que se aparecesse com um balde de pipocas. E por mais incrível que pareça, quando meus pais olharam para trás e me viram, apontei para a camiseta e sorri enquanto assentia com a cabeça. Minha prima foi condenada a 5 anos e meio de prisão por posse, cultivo e comercialização de uma substância ilegal. Eu adoraria saber o que meus pais pensam agora, já que não nos falamos mais. Isso também foi culpa minha, né? Eu que subornei o juiz e a tranquei numa prisão falsa só para fazer meus pais passarem vergonha. Minha prima também me viu com a camiseta, que aliás não era para ela, mas não sei se ela achou que era. Ela não estava com uma cara muito amigável. Provavelmente não a alimentaram muito bem enquanto aguardava o julgamento. Agora, meus pais gastaram tudo o que puderam em um bom advogado, ou pelo menos parecia ser, pelo modo como se vestia. Embora eu não entenda de ternos, se venderam a casa, todo o dinheiro deve ter ido parar nisso. E pelo veredicto que conseguiram deve ter sido um advogado caro, ou então deram sorte e acharam uma barganha. Eles não pegaram prisão, mas sim trabalho comunitário e antecedentes criminais por acobertarem uma criminosa. Todas as provas apresentadas por eles foram no intuito de se distanciar o máximo possível da Daniela. E eu, em certo momento, quase gritei, mas ela é filha de vocês. Como podem ser tão cruéis e fazer isso com ela? Mas aí todo mundo teria começado a gritar, o juiz pediria a ordem na sala e tudo teria se atrasado.
Meus pais me lembram daquele meme dos Vingadores onde perguntam: você conseguiu, mas a que custo? Eu digo custo. O custo de perder uma filha, o custo de perder a casa e o custo de perder o emprego. Tudo isso porque eu decidi sair de casa sem estar casada. Se estavam com síndrome do ninho vazio, podiam ter adotado um cachorro, começado uma aula juntos, viajado. Mas sob nenhum motivo, absolutamente nenhum, deveriam ter trazido uma criminosa e traficante para dentro de casa. Não se pode negar que, ultimamente, eles trouxeram mais emoção para a vida do que se tivessem feito uma viagem para colher maçãs. Mas a emoção de chorar num julgamento sem saber o que o juiz vai dizer não vale a pena. Depois de vender a casa, pediram a minha tia para morar com ela, já que não sabiam qual seria o destino deles após o julgamento. Mas além de receberem um não, também gastaram parte do valor da venda com o aluguel do lugar onde estão morando. Agora é hora de olhar para frente, procurar um trabalho e, de jeito nenhum, voltar a colocar uma filha com antecedentes dentro de casa. Isso não se faz. Cachorro mau sem biscoito pra você. História 2. Criei minha irmã depois que nossos pais morreram, mas ela me chamou de bicho de estimação na frente de todo mundo enquanto eu entregava correspondência na escola dela. Então, eu, homem de 27 anos, sou o responsável legal pela minha irmã mais nova, que tem 13, há quase 2 anos. Nossos pais, bem, essa é outra história, longa demais para entrar em detalhes agora, mas basicamente eles não fazem mais parte da nossa vida. Mamãe foi diagnosticada com câncer quando minha irmã tinha 10 anos, e depois que ela faleceu, papai não aguentou. Começou a beber até se matar. Ele acabou sofrendo um acidente de carro que tirou sua vida também, cerca de 1 ano depois da mamãe. Então, tem sido só eu e minha irmã, morando juntos nesse pequeno apartamento de 2 quartos, que mal consigo pagar com o salário dos Correios dos Estados Unidos. Ela é tudo que eu tenho e eu sou tudo que ela tem, o que torna toda essa situação ainda mais complicada. Tenho enfrentado muita coisa ultimamente. Meu trabalho nos Correios tem me desgastado com essas horas malucas e rotas que mudam o tempo todo. Meu supervisor é um verdadeiro pesadelo, parece que ele gosta de tornar minha vida um inferno. É um daqueles caras que ganha um pouquinho de poder e deixa isso subir a cabeça. Em alguns dias, estou entregando até escurecer, e o salário nem é tão bom assim pelo que esperam que a gente faça. Tive que abandonar minhas aulas online porque simplesmente não tinha mais tempo, entre o trabalho e cuidar da minha irmã. Mas continuo firme, porque esse trabalho paga as contas e tem benefícios decentes, o que é importante quando você tem uma adolescente para cuidar. Também estou pagando algumas contas médicas do meu pai, que de alguma forma viraram minha responsabilidade. Além disso, tem a terapia da minha irmã, que o seguro só cobre parcialmente. Então sim, o dinheiro está curto. Tenho pegado turnos extras sempre que possível, o que significa que quase nunca estou em casa. Minha irmã tem passado muito tempo sozinha ou na casa da amiga Maddi. A mãe da Maddi é gentil o suficiente para ajudar de vez em quando, deixando minha irmã jantar lá ou dando carona para casa quando estou trabalhando até tarde. Meu condomínio também não fica na melhor vizinhança. O senhorio continua aumentando o aluguel, mas não conserta nada. No mês passado, o aquecedor de água quebrou e demorou 2 semanas para ele substituir. Tivemos que tomar banho na academia onde tem uma assinatura barata. O vizinho do outro lado do corredor está sempre fumando algo que definitivamente não é tabaco, e o casal ao lado briga às 2 da manhã com frequência. Mas é o que posso pagar no momento, e mudar custaria um dinheiro que não temos. Eu tento manter as coisas o mais normal possível para minha irmã. Me certifico de que ela tem tudo o que precisa para a escola, ajudo com os deveres quando consigo e tenho separado um dinheirinho todo mês para um fundo universitário, mesmo que seja só 20 ou 30 dólares. Quero que ela tenha oportunidades que eu não tive. Enfim, recentemente mudaram minha rota para incluir entregas na escola secundária e no colégio da região. Minha irmã estuda na escola secundária, o que achei que poderia ser até legal no começo. Talvez eu a visse durante o dia de vez em quando, acenasse um oi, esse tipo de coisa. Cara, como eu estava errado. Hoje eu estava na escola secundária, indo até a secretaria com um monte de correspondências. Era durante o intervalo entre as aulas, então tinha um monte de crianças nos corredores. Eu estava tentando atravessar aquele mar de pré-adolescentes quando, de repente, ouço alguém gritar, afasta, pedófilo. Bem alto. Quase pulei de susto e olhei em volta para ver quem estava gritando e o que estava acontecendo. Era minha irmã, parada ali com sua amiga Maddi, apontando para mim e rindo como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Imediatamente senti meu rosto esquentar e disse para ela que aquilo não tinha graça nenhuma. Algumas das outras crianças já estavam olhando e cochichando.
Uma professora que estava monitorando o corredor, acho que o nome dela era Senhorita Thompson ou algo assim, veio com uma cara séria e perguntou o que estava acontecendo. Eu estava genuinamente em pânico nesse ponto e tentei explicar com a maior calma possível que eu trabalhava para os Correios, só estava entregando correspondência, e que aquela era minha irmã mais nova fazendo uma piada totalmente inapropriada. Minha irmã ficou parada o tempo todo com uma cara de deboche, como se estivesse gostando de me ver constrangido. A professora pareceu cética no começo, mas eventualmente mandou minha irmã e a amiga voltarem para a sala. Antes que ela saísse, eu chamei minha irmã e, quando ela se virou, disse, "Me dá o seu celular", com a voz mais séria que consegui. Ela ficou chocada e disse, "O quê?", como se não acreditasse que eu estava realmente punindo ela. Repeti e pedi o telefone. Ela começou a protestar, mas eu só estendi a mão e encarei até que finalmente ela tirou o celular do bolso e o enfiou na minha palma com raiva. Ela parecia muito irritada enquanto se afastava para a sala de aula. Eu normalmente não sou do tipo confrontador. Evito conflitos sempre que possível. Mas algo nisso mexeu com todos os meus nervos ao mesmo tempo. Já me chamaram de muitas coisas na vida, mas pedófilo foi a primeira vez. E o fato de que veio da minha própria irmã tornou tudo 1000 vezes pior. Tive que continuar minha rota depois disso, mas estava tão distraído que quase entreguei correspondência nos endereços errados algumas vezes. Ficava repetindo a cena na minha cabeça e me perguntando se tinha exagerado. Mas então eu lembrava da palavra pedófilo e entrava em pânico de novo. Você sabe o quão séria é uma acusação dessas? Especialmente quando você é um homem que trabalha perto de crianças. Basta uma pessoa errada ouvir isso e, de repente, estou sendo investigado, talvez até preso, com certeza demitido. E aí, o que acontece com minha irmã? O resto do meu turno foi um borrão. Fiquei pensando no que diria para ela quando chegasse em casa. Nunca fui bom com essa coisa de disciplina. Quando nossos pais estavam vivos, eu era o irmão mais velho divertido, que dava sorvete escondido antes do jantar e acobertava ela quando quebrava algo sem querer. Agora, eu deveria ser o responsável, e esse papel não me cai bem. Terminei minha rota me sentindo um completo lixo. Não só passei vergonha na frente de um monte de alunos do ensino fundamental e de uma professora, como também fiquei preocupado com as possíveis consequências. Quando cheguei em casa, por volta das 6 da tarde, ela já estava lá. Normalmente, eu trabalho até mais tarde, então meu vizinho dá uma olhada nela depois da escola. E ela estava furiosa. Nem olhou para mim quando entrei. Tentei fazer o jantar e agir normalmente. Preparei o prato de massa favorito dela como uma oferta de paz, mas ela só pegou o prato e foi direto pro quarto sem dizer um obrigado. Ela deixou a porta entreaberta, no entanto, o que eu interpretei como um sinal de que ela não estava me cortando completamente. Aprendi a perceber esses pequenos sinais ao longo dos últimos anos. Sentei no sofá por um tempo, trocando de canal, mas sem realmente assistir a nada. Dava para ouvir ela conversando com alguém pelo notebook, provavelmente a Madji ou alguma outra amiga. Peguei alguns trechos como totalmente injusto e tão embaraçoso e deduzi que ela estava desabafando sobre mim. Finalmente, depois que nós dois esfriamos um pouco a cabeça, bati na porta do quarto dela e perguntei se podíamos conversar. Ela deu de ombros, que é o equivalente adolescente de tanto faz. Sentei na beirada da cama dela e expliquei que o comportamento dela tinha sido completamente inapropriado e inaceitável. Disse que ela poderia ter me feito perder o emprego, que literalmente coloca comida na nossa mesa e mantém um teto sobre nossas cabeças, tudo por causa de uma piada idiota. Perguntei se ela entendia a gravidade do que tinha feito. Ela ficou toda na defensiva e começou com aquele papo de quem você pensa que é, meu pai. Aquilo tocou num ponto sensível, porque eu estou tentando fazer o meu melhor aqui. Não estou tentando substituir nossos pais, só estou tentando manter a gente junto e garantir que ela cresça bem. Disse pra ela, acho que sou a pessoa que paga sua conta de celular e que pode cancelar esse plano a hora que quiser. Talvez não tenha sido meu melhor momento, mas eu estava magoado. Ela simplesmente se afastou de mim sem dizer nada. Gritei perguntando se ela ia jantar ou se eu devia guardar a comida. A resposta dela foi me mostrar o dedo do meio enquanto descia as escadas. Gritei de volta que ela ia ficar mais um dia sem o celular por causa daquele gesto. Provavelmente não foi a melhor forma de lidar com a situação, mas eu já estava no meu limite. Consegui ouvir ela remexendo na cozinha, provavelmente procurando algum lanche. Ela voltou para o quarto com um saco de batatas fritas e bateu a porta com força. Fiquei ali parado por 1 minuto, sem saber o que fazer. Voltei para a sala e tentei me distrair com um filme,
mas não consegui me concentrar. Fiquei pensando em como tudo era mais simples antes dos nossos pais morrerem. Eu e minha irmã sempre nos dávamos super bem. Fazíamos maratonas de filmes quando eu voltava da faculdade para casa, e ela me mandava mensagens sobre as fofocas da escola, e eu dava conselhos de irmão mais velho. Agora, toda a conversa parece uma caminhada num campo minado. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revivendo o incidente na cabeça várias vezes. Será que fui duro demais? Ou não o suficiente? O que nossos pais teriam feito? Nunca pensei que sentiria a falta dos sermões do meu pai, mas pelo menos ele parecia saber o que estava fazendo como pai. Eu estou só improvisando. Olha, minha irmã é literalmente a coisa mais importante da minha vida. Ela é a razão pela qual eu me levanto e vou para aquele emprego de merda todo dia. Ela normalmente é uma garota muito boa, inteligente, engraçada, gentil, mas ultimamente tem agido como uma pessoa completamente diferente. Não sei se é só coisa de adolescente ou o que, mas está me deixando maluco. Quando nossos pais morreram, eu prometi a mim mesmo que faria o que fosse preciso para manter a gente junto. Não queria que ela fosse para o sistema de adoção ou fosse morar com nossa tia, que tem seus próprios problemas e mora do outro lado do país. Mas tem dias que eu me pergunto se sou mesmo capaz de fazer isso. Tenho só 27 anos. Era para eu estar descobrindo a minha própria vida agora, não criando uma adolescente. Eu tinha planos, terminar minha graduação, talvez viajar um pouco, namorar sem me preocupar se a pessoa seria uma boa influência para minha irmã. Na maioria dos dias, tudo corre bem. Temos nossa rotina, eu faço café da manhã antes do trabalho, ela se arruma para a escola, deixo o dinheiro pro lanche, ela me manda mensagem quando chega em casa, eu ligo para conferir se estou trabalhando até mais tarde. Nos fins de semana, assistimos reality shows idiotas juntos e tiramos sarro dos participantes. Coisas normais. Mas aí acontece algo assim e eu percebo quão frágil é toda a nossa situação. Uma decisão errada pode fazer tudo desmoronar. Eu não sei, talvez eu tenha exagerado ao tirar o celular dela. Talvez eu devesse ter deixado pra lá. Mas aquele comentário de pedófilo poderia ter destruído seriamente a vida de nós dois, se a pessoa errada tivesse ouvido. Então, Reddit, sei lá. Atualização 1. Caramba! Eu não esperava que esse post fosse viralizar do jeito que foi. Obrigado por todos os comentários e pelo apoio. E para aqueles que disseram que estou exagerando, eu entendo vocês também, acho. Desculpa por não conseguir responder a todo mundo individualmente. Ontem trabalhei em um turno duplo. Para responder algumas perguntas comuns. Sim, eu tenho a guarda legal dela. Não tenho outros familiares que possam ajudar, pelo menos nenhum que seja confiável. Sim, nós dois fazemos terapia, embora eu tenha tido que reduzir as minhas sessões para poder pagar as dela. E para a pessoa que perguntou se eu já tentei apenas conversar com ela, é claro que sim. Eu não sou um completo idiota. E para todo mundo que disse sua irmã também tem traumas, não me diga, Sherlock. Eu sei muito bem que ela perdeu os dois pais em menos de um ano. Por que vocês acham que estou tentando tanto manter as coisas estáveis para ela? Ela tem uma terapeuta. Eu garanto que ela vai às sessões. E tento estar presente o máximo possível. Mas isso não significa que ela tenha passe livre para fazer o que quiser sem consequências. Então, algumas coisas aconteceram desde o meu post original. Primeiro de tudo, ontem entreguei correspondências na escola dela novamente e consegui encontrar a professora que estava envolvida na situação. Eu estava super ansioso com tudo isso e perguntei se algo ia acontecer em relação ao incidente. Eu estava praticamente esperando o pior, tipo, que ela já tivesse reportado pro diretor ou algo assim. Mas ela me disse que, na verdade, teve uma conversa com a minha irmã depois que tudo aconteceu e, com base no que minha irmã disse e no que ela mesma presenciou, não viu necessidade de reportar oficialmente. Mas me avisou que, se minha irmã continuar dizendo coisas daquele tipo, aí sim ela se sentiria obrigada a fazer um relatório. Eu quase desabei de alívio ali mesmo no corredor. A professora até parecia bem compreensiva quando entendeu a situação. Ela mencionou que minha irmã normalmente é uma boa aluna, o que foi bom de ouvir. A professora também recomendou uma conselheira escolar que coordena um grupo para crianças que perderam os pais. Peguei as informações de contato e vou dar uma olhada nisso. Talvez seja bom para minha irmã conversar com outras crianças que entendem o que ela está passando. O problema é conseguir levá-la até lá, já que os encontros são depois da escola, nos dias em que normalmente estou trabalhando.
Mas talvez eu consiga combinar algo com a mãe da Maddi. Tenho pensado muito sobre essa situação nos últimos dias e feito uma espécie de autoavaliação, ou seja lá como queiram chamar. Decidi que precisava ter outra conversa com ela sobre a gravidade do que aconteceu. Ontem trabalhei um turno particularmente brutal, meu quarto dia seguido de 14 horas. Sim, o USPS pode nos fazer trabalhar assim, especialmente quando estão com pouco pessoal. Eu estava completamente esgotado, física e emocionalmente. Um dos meus colegas passou o dia fazendo comentários passivo-agressivos e meu supervisor me deu uma bronca por algo que nem foi culpa minha. Quando cheguei em casa, por volta das 9:30 da noite, estava pronto para desabar na cama. Mas quando entrei, minha irmã estava me esperando acordada. Ela estava sentada à mesa da cozinha fazendo lição de casa, o que é incomum, já que normalmente ela se enfia no quarto. Ela disse que queria conversar. Sentamos à mesa da cozinha e ela me disse que estava muito arrependida pelo que disse na escola. Pediu desculpas por me envergonhar e disse que não queria colocar meu emprego em risco. Também pediu desculpas por ter me mostrado o dedo outro dia e disse que me amava. Para ser honesto, fiquei surpreso com o pedido de desculpas. Ela geralmente é teimosa demais para admitir quando está errada. Talvez alguns dos comentários de vocês sobre a seriedade disso tenham surtido efeito. Ela navega pelo Reddit, embora eu ache que não sabe sobre esse post. Eu tinha planejado algumas coisas que queria dizer para ela, mas o pedido de desculpas me pegou de surpresa. Ainda assim, segui em frente com o que vinha pensando. Disse que agradecia o pedido de desculpas, mas que não tinha certeza se ela realmente entendia quão séria foi a brincadeira. Expliquei que, se a pessoa errada tivesse ouvido, isso poderia ter levado o Serviço de Proteção à Criança, CPS, a se envolver e potencialmente nos separar. Ela poderia acabar em um lar adotivo, morando com estranhos que talvez não a tratassem bem. E eu poderia enfrentar problemas legais e perder meu emprego, tudo porque ela quis dar risada. Ela ficou meio chocada com isso, como se não tivesse pensado tão longe. Acho que às vezes as crianças não percebem que um comentário idiota pode ter consequências enormes. Depois, falei sobre a atitude dela ultimamente, a falta de respeito, as respostas atravessadas, os olhos revirados, tudo isso. Lembrei a ela que, embora eu vá sempre ser o irmão mais velho, no momento eu também sou o responsável legal dela, e que é meu dever criar ela para se tornar uma boa pessoa. Então, disse que eu ia limitar o tempo de tela e o acesso à internet. E que trocaria o smartphone dela por um celular simples, tipo flip phone. Foi aí que a bomba explodiu. Ela ficou me encarando por um segundo, como se não conseguisse processar o que eu tinha acabado de dizer. Depois perguntou se eu estava brincando e por que eu faria algo tão extremo. Tentei manter a firmeza e apenas repeti que essa era a decisão que eu tinha tomado. Ela começou a implorar e pedir desculpas com mais intensidade, dizendo que a piada foi estúpida, mas que não merecia um castigo tão severo. Ela começou a chorar, o que me fez sentir um completo lixo. Parte de mim quis voltar atrás e dizer que reconsideraria, mas me mantive firme. Para ser honesto, já estava preocupado com o uso que ela faz do celular há um tempo. Ela está sempre grudada nele, até durante as refeições, e percebi que fica realmente ansiosa quando não está com o aparelho. Além disso, eu não faço ideia do que ela anda vendo ou com quem conversa metade do tempo. Depois desse incidente, pareceu uma boa oportunidade para lidar com essa questão também. Tentei explicar que não era só sobre o comentário de pedófilo, mas sobre a atitude e o comportamento geral dela ultimamente. O celular parecia que o celular estava no centro de muitos dos nossos problemas. Ela ficava acordada até tarde rolando o feed de seja lá qual for o aplicativo da moda agora, deixava de fazer as tarefas de casa porque estava ocupada demais mandando mensagens, ficava irritada quando eu pedia para ela guardar o celular durante o jantar. Mas ela não queria ouvir nada disso. Quando percebeu que eu não ia ceder, a atitude dela mudou completamente. Ela passou de arrependida para me atacar por todos os lados. Segundo ela, eu estava sendo controlador, maldoso, egoísta e mais um monte de merda. Aí ela pegou pesado e mencionou meu diagnóstico recente de autismo, questionando como isso afetava minha capacidade de tomar decisões. Sim, eu provavelmente deveria explicar, há alguns meses, fui diagnosticado com transtorno do espectro autista. Na verdade, foi até um alívio, porque explicou muitas coisas com as quais eu sempre tive dificuldade na vida. Mas ainda não contei isso para muita gente e ainda estou tentando entender o que isso significa para mim. Minha irmã só sabe porque me ouviu falando sobre isso ao telefone. Esse foi o ponto em que eu perdi um pouco a calma. Só falei, capacitismo? Que legal!
E ela retrucou com: é capacitismo se você está sendo burro de verdade. Eu só balancei a cabeça e respondi com um contra-argumento muito bem elaborado. Teve mais discussão depois disso, mas terminou com ela gritando que eu estava sendo irracional e que me odiava, antes de subir correndo e bater a porta do quarto. Acho que poderia ter sido pior. Pelo menos ela não disse de novo que preferia que eu estivesse morto. Sim, isso já aconteceu numa briga anterior, ou que queria não morar mais comigo. Odeio você não é ótimo, mas eu consigo lidar com isso. Depois que ela foi pro quarto, fiquei sentado na cozinha um tempo, só me sentindo esgotado. Queria ligar para alguém e desabafar, mas sinceramente, não tem ninguém. Meus amigos de antes da morte dos nossos pais foram se afastando, à medida que eu fui tendo menos e menos tempo para eles. Não converso sobre assuntos pessoais com meus colegas de trabalho. E no momento, não posso pagar uma terapeuta para mim. Às vezes sinto que estou me afogando e não tem ninguém para me jogar um colete salva-vidas. Eu sou quem deveria ser o pilar para minha irmã, mas quem é o meu pilar? Acabei assistindo a alguns vídeos aleatórios no YouTube por 1 hora mais ou menos, antes de ir dormir. Acho que ouvi minha irmã chorando no quarto em algum momento, mas quando bati na porta dela, ela disse para eu ir embora. Deixei uma barrinha de cereal e uma caixinha de suco do lado de fora da porta, caso ela estivesse com fome. Na manhã seguinte, foi tudo super constrangedor. Nos movíamos pela casa como fantasmas, tentando não fazer contato visual. Preparei o café da manhã preferido dela, rabanadas, mas ela só murmurou não tô com fome e pegou uma maçã para comer no caminho da escola. Notei que os olhos dela estavam inchados e vermelhos de tanto chorar. Mandei mensagem na hora do almoço só para ver como ela estava, mas ela não respondeu. Tentei não surtar, imaginando que ela só estava me ignorando, não que tivesse sido sequestrada ou algo assim. Mas aí percebi que tinha esquecido de devolver o celular para ela. Isso me fez perceber o quanto estou cansado no momento. Ela chegou em casa antes de mim naquele dia, rotina normal, e a encontrei fazendo lição de casa na mesa da cozinha quando cheguei. Um progresso, eu acho. Jantamos em silêncio, trocando apenas comentários do tipo me passa o sal. Depois do jantar, ela perguntou se podia assistir TV e eu disse que sim. Acabamos vendo juntos um desses programas de competição culinária que nenhum dos dois realmente se importa, mas foi melhor que o silêncio. Ah, e desculpa por qualquer erro de digitação ou se alguma parte disso não fizer sentido. Estou exausto e praticamente lutando contra o sono enquanto escrevo isso. Mais uma vez, obrigado por todo o apoio e os conselhos. Estou tentando fazer o meu melhor aqui. Atualização 2. Faz mais ou menos uma semana desde minha última atualização. Desculpa pelo post desorganizado, mas eu não durmo direito há dias. Essa última semana de trabalho foi absolutamente brutal, então por favor tenham paciência se essa atualização estiver meio bagunçada. Alguns de vocês pediram por novidades, então aqui está, embora, sinceramente, não tenha mudado muita coisa. Alguns dias são melhores do que outros. Primeiro, obrigado a todos que compartilharam suas próprias experiências como tutores ou como filhos criados por irmãos mais velhos. Ajuda a saber que não estou sozinho nessa luta. Para quem perguntou como eu estou pessoalmente, não muito bem, mas aguentando. Tive outro colapso emocional leve no carro durante o intervalo do almoço ontem. Fiquei ali sentado, chorando por uns 10 minutos, depois respirei fundo, me recompus e terminei minha rota. É embaraçoso admitir, mas às vezes tudo fica demais. Acho que preciso encontrar algum tipo de válvula de escape, ou vou acabar esgotando de vez. As coisas ficaram bem quietas por alguns dias depois da nossa grande discussão. De fato, comprei o celular de flip para ela, como disse que faria, um modelo básico que só liga e manda mensagem. No começo, ela se recusou completamente a usá-lo. Deixou o celular em cima do balcão da cozinha, exatamente onde eu tinha colocado. Mas eventualmente percebeu que era o único meio que ela tinha para entrar em contato com os amigos, então acabou pegando com relutância. Vi ela olhando pro celular como se ele tivesse ofendido ela pessoalmente, e, na cabeça dela, acho que foi isso mesmo. Os primeiros dias foram difíceis. Ela vivia reclamando que não conseguia fazer nada com esse tijolo estúpido e que todas as amigas iam achar ela esquisita por ter um celular de flip. Tentei explicar que muita gente, na verdade, está voltando a usar celulares mais simples hoje em dia para evitar vício em redes sociais e notificações constantes. Mas ela só revirava os olhos para mim. Durante mais ou menos uma semana, ela quase não saía do quarto quando eu estava em casa. Nossas conversas se limitavam a:
Podemos conversar? Posso ter meu celular de volta? Não. Então não. E repetia tudo de novo. Ela saía do quarto para comer quando eu não estava por perto, ia para a escola, mas fora isso, ficava isolada. Comecei a me preocupar que tivesse danificado nossa relação de forma permanente. Tentei manter nossas rotinas normais. Preparava o café da manhã e deixava no balcão com um bilhete, geralmente algo simples como "tenha um bom dia". Tentava estar em casa na hora do jantar sempre que meu horário permitia. Uma manhã da semana passada, desci e encontrei uma tigela e uma colher na pia que não estavam lá na noite anterior. Verifiquei a geladeira e percebi que ela tinha feito um sanduíche para levar de almoço e deixou os ingredientes fora do lugar. Coisas pequenas, mas dava a sensação de que estávamos vivendo em mundos separados. Ela tem passado mais tempo na casa da Maddi, provavelmente para poder usar um smartphone de verdade. A mãe da Maddi me mandou mensagem perguntando se estava tudo bem, e eu disse que sim. Fico feliz que ela tem alguém com quem conversar, mesmo que não seja comigo agora. Liguei para a mãe da Maddi só para avisar da situação, para que ela entendesse por que minha irmã de repente estava com um celular de flip e poderia estar de mau humor. Ela foi super compreensiva e disse que ficaria de olho nas coisas, sem fazer parecer que estava fiscalizando minha irmã. Ela também nos convidou para jantar na casa dela esse fim de semana, o que achei bem legal. Disse que tentaríamos ir, se meu horário permitisse. O trabalho tem sido insano ultimamente. Me colocaram para cobrir rotas extras porque 2 carteiros estão doentes. Então estou fazendo turnos de, no mínimo, 12 horas. Meus pés estão destruídos, e estou com uma assadura estranha na perna de tanto andar. Meu supervisor fica dizendo que de semana que vem melhora, mas ele falou isso semana passada também. Na quarta-feira, tive um dia absolutamente infernal. Chuva torrencial o tempo inteiro. Um cachorro me perseguiu por meio quarteirão. E levei uma bronca de um cara porque o pacote dele estava atrasado, como se isso fosse culpa minha. Quando cheguei em casa, estava encharcado, exausto e de péssimo humor. Mas, assim que entrei, senti cheiro de comida. Minha irmã tinha feito o jantar. Era só macarrão com molho de pote, mas ainda assim. Ela murmurou algo como "eu estava com fome e achei que você também estaria". Não foi exatamente uma oferta de paz, mas pareceu um pequeno passo na direção certa. Hoje à noite, terminei o trabalho um pouco mais cedo do que o normal, só 10 horas em vez de 12 ou mais, viva, e decidi tentar de novo. Passei no mercado a caminho de casa e comprei ingredientes para tacos, que costumavam ser nossa tradição nas noites de sexta-feira antes de tudo isso acontecer. Quando cheguei, ela estava no quarto, como de costume. Bati na porta e perguntei se podíamos conversar. Depois de uma longa pausa, ela finalmente disse ok, o que já senti como uma pequena vitória. Sentamos na sala e comecei falando sobre o que ela disse na escola e por que aquilo era tão sério. Falamos sobre a gravidade de rotular falsamente alguém como pedófilo, mesmo como piada, e perguntei por que ela achou que isso era algo engraçado. Ela não falou muito no começo, só deu de ombros e murmurou. Mas acho que ela finalmente entende a seriedade e o quão tolo, horrível foi fazer aquilo. Pelo menos espero que um dia entenda de verdade. Ela admitiu que achou que seria engraçado porque as amigas riam desses vídeos, e que não pensou em como isso poderia me afetar diretamente. Então eu disse que o celular de flip não seria permanente. Eu só preciso ver uma melhora no comportamento e na atitude dela, e aí podemos conversar sobre devolver o smartphone, com controles parentais ativados. Também garanti que o celular dela estava em um lugar seguro, está no meu armário de armazenamento, trancado com cadeado. Só eu sei a combinação. E prometi que não iria vasculhar o celular dela nem invadir a privacidade. Isso pareceu deixá-la mais tranquila. Ela perguntou por quanto tempo teria que usar o celular de flip, e eu disse que não tinha um prazo definido em mente, mas que poderíamos voltar a conversar sobre isso dentro de um mês, se as coisas estivessem melhores. Ela não pareceu exatamente feliz com essa resposta, mas pelo menos não começou a gritar de novo. Eu disse que a amava, e que ela era minha melhor amiga. E que tenho sorte de ter o privilégio de ser irmão dela. Perguntei se podia dar um abraço. Ela disse tanto faz, mas me deixou abraçá-la, o que, sinceramente, salvou o meu dia. Ela não falou muito durante nossa conversa, além de alguns "tá bom", mas depois desceu para jantar e não me evitou completamente, então estou considerando isso um progresso. Na verdade, fizemos os tacos juntos, o que foi legal, quase como nos velhos tempos.
Ela até me contou sobre um projeto de ciências que está fazendo na escola, algo sobre cultivar plantas sob diferentes tipos de luz. Foi o máximo que conversamos em dias. Durante o jantar, ela mencionou que o irmão mais velho de uma amiga vai voltar da faculdade no próximo fim de semana e queria saber se podia ir à festa de boas-vindas. Eu disse que precisaria saber mais detalhes, quem vai estar lá, se os pais vão supervisionar, esse tipo de coisa. Ela não ficou na defensiva como normalmente fica quando faço esse tipo de pergunta. Só disse que ia descobrir. Mais uma pequena vitória. O dinheiro ainda é um problema, no entanto. Mesmo com a redução do plano de celular dela, estou mal conseguindo cobrir as despesas. Meu carro precisa de pneus novos e o aluguel acabou de aumentar $50 por mês. Estou pesquisando alguns trabalhos extras que possa fazer nos meus dias de folga, talvez entrega de comida ou algo assim. Então é isso. Nada de resolução dramática. Só estamos tentando reconstruir a confiança aos poucos. De qualquer forma, obrigado por me ouvirem desabafar sobre tudo isso. Ser o responsável por uma adolescente enquanto você ainda está tentando descobrir sua própria vida é difícil pra caramba, especialmente quando você nunca pediu ou esperava estar nessa posição. Tem dias em que eu realmente não faço ideia do que estou fazendo, mas estou tentando. Alguém tem sugestões de como seguir em frente a partir daqui? Ou estou lidando com tudo isso da forma errada? Também estive pensando sobre o aniversário da morte da nossa mãe, que é no mês que vem. Sempre é um período difícil para nós dois. No ano passado, simplesmente fingimos que não estava acontecendo, e foi um desastre. Devo planejar algo específico dessa vez? Tipo visitar o túmulo dela, ou olhar álbuns de fotos juntos. Ou isso só vai tornar tudo pior? Minha irmã ainda não mencionou nada, mas sei que ela está pensando nisso, porque tem usado os brincos da nossa mãe ultimamente. Mais uma coisa, o aniversário de 14 anos da minha irmã está chegando em alguns meses. Quero fazer algo especial para mostrar que não sou apenas o guardião malvado que tirou o celular dela. Alguma ideia que não destrua completamente meu orçamento? Estava pensando em ingressos para um show para ela e uma amiga, mas bons assentos estão caríssimos hoje em dia. Ou talvez eu possa tentar reformar o quarto dela um pouco, ela vive dizendo que quer pintar as paredes de novo. Desculpa por esse texto ter ficado tão longo. Mais uma vez, obrigado por todo o apoio e conselhos. Realmente ajuda, só saber que existem pessoas por aí que se importam já faz diferença. Edit, e provavelmente devo explicar uma coisa que não mencionei antes. O motivo pelo qual ela gritou "sai fora", pedófilo foi, aparentemente, por causa de um vídeo que está circulando, de algumas crianças correndo por um parque gritando "sai", pedófilo para estranhos aleatórios, e filmando as reações de pânico dessas pessoas. Só mais uma dessas tendências idiotas da internet que ela estava imitando. Não sei por que ela achou que seria engraçado fazer isso, logo comigo. Quando descobri isso, ela finalmente me contou, fiquei ainda mais irritado. Quer dizer, que tipo de tendência doentia é essa? Gritar acusações sérias contra pessoas inocentes só para dar risada e filmar a reação delas? O que aconteceu com o desafio do TID-Pod ou seja lá o que for? Pelo menos aquilo só machucava os idiotas que participavam. Obviamente, minha irmã não fez isso com estranhos no parque. Tentei explicar para ela por que isso não só não tem graça, como é perigoso de verdade. E se uma dessas pessoas tivesse um problema no coração, e o susto de ser acusado publicamente desencadeasse algo? E se uma delas estivesse armada e se sentisse ameaçada? E se fosse um verdadeiro agressor sexual registrado, que entrasse em pânico por pensar que foi reconhecido? Existem tantas formas disso dar errado. Ela só revirou os olhos nessa parte da conversa. Mas enfim. Estou só feliz que ela esteja falando comigo de novo, mesmo que ainda não seja uma resolução perfeita.